aprender a respirar, aprender a pausar. E aqui eu aprendi algumas posições que eu ainda não havia aprendido na vida. Algumas atividades, elas roubam tanto o seu tempo e geram pouquíssimo resultado que, se você delegar, você ganha muito tempo e não impacta absolutamente nada. Não é porque a gente chega num patamar que você acha que não vai crescer mais. Todos os dias a gente aprende e a gente ensina. É muito claro para mim, em mentorias eu trabalho isso com os advogados, que é: observa na sua agenda o que é importante e o que é urgente. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Previcast, o maior podcast de direito previdenciário do Brasil. E hoje eu tenho uma entrevistada fantástica. Ela já foi presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB e hoje ela está na OAB São Paulo. Ela era da OAB Tatuapé, agora ela está na OAB São Paulo e veio aqui gentilmente compartilhar um pouco da sua experiência conosco. Seja muito bem-vinda, doutora Mariana Rossi. Tudo bem? Tudo ótimo, doutor Danilo. Muito obrigada pelo convite. Fico lisonjeada por poder participar aqui com você e contribuir, né, com o conhecimento das pessoas e trazer a minha experiência de vida aí para contar para vocês. Top demais. Você que já conhece bem aí, por dentro a OAB, né, faz todo esse trabalho, compreende bem quais são as dores da advocacia. Acho que vai ser bem legal o nosso bate-papo aqui. Antes, eu queria agradecer a Just Tech, né, pela disponibilização do estúdio para gente e também para a comissão de direito, para a subseção da OAB do Tatuapé, que cedeu espaço para a gente aqui. Agora o Previcast está sendo aqui nesse novo ambiente, estamos testando aqui. Depois comenta aí como é que está sendo aí o Previcast aqui, a nossa nova casa. Fala se ficou legal pra gente, beleza? Mariana, me conta hoje, a gente já estava batendo um papo aqui nos bastidores, né? Você já é uma previdenciarista há algum tempo, né? Já está no direito previdenciário há algum tempo, passou inclusive ali período de pandemia e tudo mais. Queria que você contasse primeiro um pouco, brevemente, a sua história, para que o pessoal entenda, né? Como que você chegou no direito e também no direito previdenciário, como que você caiu dentro da OAB também. Então, vamos lá. A minha história começa um tempinho atrás, que eu me formei em 2003 e meu primeiro estágio como na época eu estudava, né, foi na Procuradoria Federal dentro do INSS. E aí eu tive a oportunidade de conhecer, de saber como é que era a engrenagem do INSS, fiquei lá por algum tempo. E depois saí, fui tocar a minha vida em outro escritório, de outras formas, né, mas lá eu aprendi bastante. E não fui para a área previdenciária inicialmente, né, nem era muito cogitada nessa época o previdenciário, poucos conheciam. Mas depois, com o passar dos anos, eu o direito previdenciário foi me buscar. Eu falo que eu não escolhi o previdenciário me escolheu. E aí eu acabei vindo e fui trabalhando. Antes da pandemia já mesmo, eu já trabalhava com direito previdenciário há alguns anos. Fui aprendendo. Depois da pandemia, eu acho que o direito previdenciário também teve uma metamorfose, mudou. Por quê? Antes da pandemia, nós tínhamos muito a parte judicial, muito mesmo. O êxito era a maior parte no judiciário. E após pandemia, eles fizeram como se fosse uma estruturação muito melhor do administrativo. E trouxe aí, está trazendo até hoje tecnologia e melhorando para nós advogados, e todo mundo ajuda a implementar a parte administrativa para melhorar e desafogar o judiciário. Não é que não há mais o judiciário, ele continua em ativa, sim, mas para poder desafogar, porque, afinal de contas, você sabe qual que é a fila do judiciário hoje? Quantos pedidos a gente tem lá aguardando uma decisão? Na média de 2,4 milhões. Então é assim, é um campo vasto para muitos advogados, realmente é uma área muito, eh competitiva, vamos assim dizer, para você trazer o seu conhecimento ou para você vir aprender também a lidar com esse nicho de mercado. E
que eu posso dizer é que a gente tem que estudar diariamente, porque o previdenciário é assim, ó, você, como diz a minha amiga Maura Feliciano, você dorme e aí você acorda no meio da noite porque você está sonhando com a mudança que está ocorrendo. É isso mesmo. O previdenciário é uma loucura. E até deixar já pra galera aqui, ó, o episódio da Maura. A Maura teve com a gente também, foi um episódio incrível, batemos um papo legal. A Maura é querida demais, né? E Do não previdenciário. só ela, né, diversas pessoas figuras ali importantes, hoje a doutora Josiane Zanardi, que é a presidente da estadual, é muito bem colocada e representando o IBDP lá no congresso que está ocorrendo, eh, A Josiane teve com a gente também, ó, deixar também o episódio da Josiane aqui. Cara, o episódio dela foi muito legal também, trouxe vários insights. Cara, a Josiane é fantástica, né? A gente, inclusive, teve um evento com ela, eu fui convidado pela OAB Suzano, para fazer um podcast lá, né? Eles me chamaram para fazer um podcast lá, da própria OAB mesmo, né? Eu tava apresentando, era um evento bem disruptivo, diferente. E uma das pessoas que nós entrevistamos lá foi a Josiane, e ela já estava empossada. E foi a Gisele Paiva, as duas. Foi bem legal. Foi ah, muito bacana. são E, figuras e, excepcionais. e você hoje está dando um apoio, você é braço direito hoje da Josiane na comissão. Sou secretária da Comissão de Direito Previdenciário do Estado de São Paulo, junto com a doutora Josiane, junto com o doutor Rodolfo Hammer, e uma equipe espetacular que está lá e que todos, fique bem claro, que todos lá doam o seu tempo para trazer qualidade para nós advogados, para todos nós advogados, trazer uma comunicação direta melhor com o INSS, lutar pelos nossos direitos, pela nossa prioridade como advogados para atender o público, que a gente tem lutado muito com isso, trazendo também lutando contra a fraude de pessoas que aplicam golpes, que isso a gente está ouvindo todos os dias que clientes nossos, clientes de colegas têm sido abordado. Eh, a gente tem vindo uma luta, assim, bem grande com tudo isso. E é interessante reforçar aqui o trabalho que a OAB faz, cara, porque olha que interessante. Vocês dão o que vocês têm de mais precioso, que é o tempo de vocês, que não volta, né? Sim. Em prol da advocacia, de pessoas que estão lá nos seus escritórios, não fazem ideia que vocês estão aí todo dia, que são super-heróis, né? Estão cuidando aí, de melhoria para a atuação do advogado. E às vezes a galera ainda acha que reclama um pouco e tal, alguns, né? Mas hoje eu sinto que a maioria compreende muito o trabalho da OAB. A gente aqui no Prevcast eu tenho trazido muito presidente de comissão, muita gente que está envolvida na OAB, que eu acho que é legal mostrar esse trabalho que vocês fazem. É um trabalho em prol da advocacia, acho que a gente pode, se unindo, ser cada vez mais forte. A OAB é uma das maiores instituições do nosso país, né? Então acho que. Só que ela não é uma coisa, ela é uma reunião de pessoas. Né? Sim. Então é importante a gente entender isso. Conta pra gente como que é, até para que a galera entenda essa sua atuação no dia a dia, o quanto talvez de tempo isso te toma, e quais são as atividades geralmente que você está envolvida dentro desse trabalho da OAB, que eu imagino que te toma um tempinho aí. Então, na verdade, assim, não dá para mensurar tempo, porque a gente cumpre com o necessário diariamente. Hum. Diariamente a gente tem compromissos, pessoas com dúvidas, com reclamações, material que a gente tem que trabalhar para poder colocar no ar, manter a página atualizada, são reuniões que são feitas, não só reuniões com os advogados que fazem parte da comissão, mas também reuniões junto com a Previdência, junto com o Ministério da Previdência, junto com o Judiciário. A gente tem uma equipe grande para poder dar suporte a tudo isso. Então, quer dizer, não dá para mensurar quantas horas, porque todo mundo trabalha ali. Todos nós trabalhamos, temos nossos escritórios, temos as nossas obrigações, e não só o escritório, gente, porque a gente tem família, muito embora às vezes a gente delega algumas coisas, porque nem sempre a gente consegue estar presente ou ser presente para tudo, mas
são muitas funções, então não dá para você mensurar o tempo que você É full time mesmo, é né? Você full tá o tempo time, todo exatamente. focado, Agora, se buscando. você pode resolver aquilo ali, você vai e resolve. Se você vai colocar na sua lista como as prioridades, o que que você precisa fazer primeiro? "Ah, ho hoje eu preciso resolver esse recurso, eu tenho um prazo". O meu dia começa primeiro olhando o meus prazos, que esses eu não posso perder, não dá, não dá. Não dá. E aí depois que eu vejo os meus prazos, eu vejo todo o restante. Meu dia começa bem cedo, eu costumo acordar às 5, 5:30, é esse meu horário. E aí eu abro minha agenda, olho se tem alguma coisa, às vezes sai notificação cedo, às vezes sai mais tarde, mas eu já sei do que se trata, porque eu já tô Esperando tô acompanhando. aguardando, tô acompanhando, é. E coloco sempre também, sabe o que, Danilo, na minha vida depois de um tempo, não sei se as pessoas sabem, eu tive um problema muito sério com meu filho de saúde ano passado, então aquilo me causou a minha agenda era muito cheia, eu não tinha espaço para mais nada e aquilo foi estopim para mim. Eu tive que arrumar tempo para cuidar do meu. E aí o que eu não gosto, eu odeio academia, odeio exercício, não nasci para isso, mas eu precisava fazer, porque todos os lugares que eu ia, fazia os exames, estava tudo ok, mas os médicos falaram assim: "Você precisa fazer exercício, você precisa fazer exercício". Eu falei: "Ah, então tá bom, vou". Arrumei, fui fazer caminhada, foi o que me ajudou muito e melhorou muito a minha performance como profissional também, consegui organizar a minha cabeça e a gente sabe que quem trabalha no previdenciário está aí sob uma pressão grande, sobre uma roda gigante. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo, ou até mesmo como uma montanha-russa, um sobe e desce, né. Então, a gente tem que ter, uma válvula de escape. E aí eu acrescentei o exercício pelo menos 3 vezes por semana, na obrigação mesmo, porque Na força do ódio. Tirso do ódio, que eu sou dos livros, eu não sou do exercício. Adoro, se me der um livro, adoro ler. É. Vou lê-lo, vou falar, vou comentar, mas fazer exercício para mim era uma coisa muito difícil. Interessante. Mas eu sinto e me perfiro muito a esse seu pensamento, porque há poucas coisas é engraçado, né, eu falo muito de teoria de Pareto, né, 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. E às vezes se você dormir bem, beber água e fizer atividade física, cara, boa parte da sua vida ela vai estar muito bem, sua saúde, a sua É, potência enquanto profissional, né, enquanto ser humano, ela vai estar muito em alta e você vai conseguir gerar resultado. Então alta performance às vezes, não é nem tanto o desenvolvimento pessoal, que também é muito importante, eu foco muito nessa questão do desenvolvimento pessoal, mas eu acho que se você beber bem água, fizer uma atividade física, dormir adequadamente, você já consegue manter um ritmo legal. Mas é desafiador para os advogados hoje conseguirem, manter essa rotina, e aí eu quero entender como isso aconteceu. É que você já trouxe aqui que foi numa situação talvez bem delicada para você, mas para o advogado talvez, que não está passando por essa situação delicada, mas que, como você entendeu, é importante ele encontrar espaço para cuidar dele, porque isso inclusive vai ajudar ele a ser mais potente em outras áreas. Como que você sugere que o advogado pode fazer, Mariana, para encontrar esse tempo? Porque o advogado começa a trabalhar cedo, vai até tarde, né, cheio de prazos também, e precisa encontrar esse espaço. Como fazer? então, era esse minha dificuldade, como fazer, aonde encaixar. Mas, quando a maré sobe, ou você aprende a nadar, ou você vai morrer afogado. E aí eu via que eu precisava realmente, eu estava no meu estopim, eu não aguentava mais, era muita coisa, era muito compromisso, eu tinha que dar conta de tudo e eu falei: "Não, eu vou ter que achar". E aí eu fui encaixando, o que me sugeriram e que realmente fez muito sentido se você não gosta, se você não consegue encaixar, arruma um colega, arruma vá fazer um esporte coletivo. Porque aí um vai chamar o outro, vai convidar, vai para um futebol, vai para um beach tênis quem é mulher, até futebol, né, porque tem mulher que joga futebol, eu não jogo, tá. Aliás, eu não gosto de futebol, como eu não gosto de esporte, não é esporte em geral, eu não gosto de exercício, né. Eu não sou fã, assim, número um, mas, tenho o meu clube do coração, não vou falar porque a gente não tem que colocar isso em pauta. Mas,
procura fazer algo coletivo. O coletivo vai te ajudar a ter a assiduidade, que é mais difícil para quem não consegue. A assiduidade é o ponto. Assim, eu tenho algumas pessoas que eu falo que me davam. Falo, gente, como eu queria tanto ter um pouquinho, 10% da força de vontade que essa pessoa. Por exemplo, a doutora Gabriela Germani, que é a vice-presidente hoje aqui do Tatuapé. Ela tem uma vida assim de esporte muito legal. E eu admiro muito o esforço dela e ela está sempre se colocando mais e mais objetivos. Eu acho isso interessantíssimo. Então, eu falava assim, "Ai, um dia eu vou conseguir, um dia eu vou conseguir." E hoje, depois de março, e também teve mais um detalhe. O meu primo teve infarto em março. Aí foi a gota d'água. Eu falei, meu Deus do céu, se eu não fizer alguma coisa, a próxima da fila pode ser eu, então é melhor eu fazer. A gente para. E aí a gente para e reflete assim, aquilo ali, ó, ele vai estar ali, você indo ou não indo. Então, se você estiver aqui, o mundo vai correr. Exato. Não vai correr? Total. Mas é melhor eu correr junto com o mundo, não é mais gostoso? Você tá ali convivendo com os seus pares preferidos, com seus entes queridos. E só vai acontecer isso se você cuidar de você. Se você não cuidar de você, isso não vai acontecer. Total. Os seus entes vão continuar e você vai ter uma síncope, no mínimo. Uma síncope para você pegar leve. Encontrar espaço na agenda é fundamental. Uma coisa que funcionou muito bem para mim, né? Hoje a Advocacia Esquitinha, ela tem aí quase 50 colaboradores, né? Sim. Então eu tenho as minhas diretorias hoje, comercial, marketing, financeiro, de cada uma das áreas. Então, o que é muito claro para mim, em mentorias eu trabalho isso com os advogados, que observa na sua agenda o que é importante e o que é urgente. Porque é comum a gente se perder no dia a dia dizendo que não tem tempo, focando em atividades urgentes. Mas como eu disse, até falei um pouquinho antes aqui da teoria de Pareto, né, 80-20, 20% das coisas que você faz gera 80% dos seus resultados. Então, às vezes, se você resolver o que é importante, cara, o urgente, ele não vai impactar tanto nos seus resultados, ele não vai. Entendo que precisa ser feito, mas como você trouxe uma reflexão, delega, encontra alguém, contrata pessoas, né, para poderem te ajudar. Isso é fundamental e foca o seu tempo naquilo que é importante. Você vai se sentir produtivo, né, não vai ficar pilhado com um monte de coisa que precisa fazer ao longo do dia. Não vai fazer vai ficar pilhado com um monte de coisa ao longo do dia e os seus resultados eles vão crescer. Você não vai ter prejuízo, eles vão crescer cada vez mais nesse sentido. Como é que você entende essa questão? Eu coloco assim, olha, eu hoje sou eu e meu marido que trabalhamos no escritório. E aí cada um tem sua função, óbvio. E assim, eu tenho uma agenda onde eu administro as minhas coisas. É o urgente e o de emergência, exatamente. E às vezes as 24 horas não são suficientes, a gente sabe disso. O que eu faço? Aquele outro que ficou para trás do hoje, eu marco na agenda de amanhã. Ponho acima do primeiro compromisso. E aí sim, amanhã eu vou ver, à noite eu vou ver o que eu tenho amanhã, o que é o mais importante, por onde começar. Foi uma forma que eu encontrei de não me sobrecarregar tanto. É uma estratégia Uma que tem funcionado. tem que funcionar. Fundamental. Para isso é importante, e eu falo muito em mentorias para a galera o seguinte, né? Eu criei um exercício que funciona assim, Marina. Eu vou chamar de método AVA, né? Eu chamo de atividade de valor agregado. Eu peço para o pessoal escrever pegar uma folha, abre uma folha assim, faz 2 riscos, formando 3 colunas. Na primeira coluna, e a galera de casa pega essa e faz. Coloca assim, AVA no primeiro, atividade de valor agregado. E perceba no seu dia quais são as atividades de valor agregado, aquelas atividades que você faz que realmente geram resultado. Então, para muitos advogados que estão, talvez no começo de carreira, ou estão com
poucos colaboradores ou nenhum, às vezes atender aquele cliente importante é fundamental, às vezes aquela audiência é importante, aquele recurso, mas nem todos os recursos, nem todas as audiências, nem todos os clientes você precisa atender. Mas o relacionamento é muito comum, né, para o advogado gerar muito resultado. E aí você delega outras coisas, atendimento, passa informação de WhatsApp. Então você vem para a segunda coluna, quais são as atividades de valor não agregado? E aí vai anotando essas atividades de valor não agregado. E aí a mais interessante é a terceira coluna, que é o que eu, tirando de Sêneca, né? Sêneca vai falar sobre a importância do tempo Sim. e chama-se ladrão de tempo. Algumas atividades, elas roubam tanto o seu tempo e geram pouquíssimo resultado que se você delegar, você ganha muito tempo, né? Ganha muito tempo e não impacta absolutamente nada. Então é uma estratégia aí que o pessoal pode fazer. Conta pra gente, Mariana, você tá no dia, é só previdenciário hoje? Não, eu faço família também, alguma Família coisa de também. família. Previdenciário e família. Mesmo porque andam bem juntinhas as duas, uma complementa a outra, Legal, né? A legal. gente tem algumas coisas que Prévio são todas as áreas? prevê todas as áreas. Todas as áreas, Todas as legal. áreas. Mas só regime geral. Inclusive, eu fiz parte da comissão de direito, comissão especial de direito próprio da OAB São Paulo, a gestão passada, e era a gestão com a Vera Queiroz, a professora Vera Queiroz, uma querida A também. Vera incrível, ó. Até deixar aqui, Xandão. O episódio da Vera teve com a gente, foi fantástico o papo dela. Tem um vídeo dela que viralizou, acho que eu até te comentei, né? Comentou. Teve um vídeo da Vera que viralizou, Sim, cara. eu adoro ela. Eu também estava na comissão essa gestão, porém eu achei melhor abrir mão por conta da agenda mesmo. Como eu falei desde o início, a gente precisa encontrar tempo para cuidar da gente também. E aí, como ainda eu não tenho possibilidade de deixar o meu filho, apesar de 22 anos, ele precisa muito de mim, muito. E aí a prioridade na minha vida são eles, na verdade não são eles, é a minha família. Total. Essa é a minha prioridade. É o importante, né? O que a gente falou, né? Focar no que é importante, né? Me perguntaram um dia aqui eu falei, quem que é o meu, como é que foi que perguntaram? Quem é a sua rede de apoio? Eu falei, não, deixa eu te explicar. Eu sou a rede de apoio de todo mundo, não tenho rede de apoio. Então, eu tenho que fazer a rede de apoio de todos e ainda tenho que dar conta do escritório. Então, por isso o esporte. Às vezes as pessoas não conseguem. As minhas três carreiras que você falou, 3 fileiras que você falou, é mais ou menos isso que eu faço. Eu nem sabia, mas é mais ou menos isso que eu faço. E aí, dentro de cada uma, tem cada uma dessas áreas da minha vida. A profissional, que está na frente, a família está em segundo, mas às vezes eu troco de lugar as duas. E os extras estão na terceira, porque a gente também tem que ter o extra. O extra que eu digo é sair, dar risada, encontrar amigos e ter leveza. Entendeu? Não é só trabalhar e cuidar, não é só isso a vida. A vida também precisa. Às vezes a pessoa, por que um se veste tão bem, o outro não, eu preciso trabalhar mais. Não, não precisa. Você consegue. Não precisa ter um armário cheio de grifes e marcas. Tenha uma coisa mais simples, mas leve a vida mais leve. Não precisa ter o telefone do ano. Não é verdade? A gente não precisa trocar o telefone todos os anos. Tem um telefone que funcione para você. Se der para trocar, ótimo. Se não der, continua também a vida. Não vai parar por conta disso. É isso que as pessoas estão hoje em dia. O mercado está muito competitivo nesse sentido, não é verdade? De querer estar melhor que o outro. Não precisa se comparar. Faça o seu. Tem que estar bem com você, Tem que né? estar bem com você, porque se você não tiver, e como é que você vai fazer todo o restante? Total. Não tem como. É impossível. E o meio digital hoje, o mundo digital, ele acaba impondo para as pessoas, né, uma régua que não existe. Não, Eu sempre digo o seguinte, né, que aqui, nesse palco, né, e esse é o termo mesmo, é um palco, né, as pessoas elas não estão vendo a vida real, não estão entendendo os problemas que a Mariana enfrenta no dia a dia, os problemas que o Danilo enfrenta no dia a dia. Né, os desafios. O que eles veem é o que a gente fala aqui, um framezinho, um pedaço daquilo que a gente mostra sobre a nossa vida. Então é importante as pessoas terem um livro muito legal que chama A Arte de Pensar Claramente. A Arte de Pensar Claramente. Ele vai trazer algumas reflexões sobre muitas coisas e uma delas é exatamente sobre isso. Tem um cara chamado Jordan Peterson também, que ele vai falar, acho que 12 leis
da felicidade, alguma coisa assim, ele vai falar muito que você tem que medir a sua vida a partir da sua métrica. Você tem que olhar para você de ontem, tipo, quem foi a Mariana de 2, 3 anos atrás? Quem é a Mariana hoje? Né? Quem era o Danilo de 3 anos atrás? O Danilo de... E aí quando você faz esse comparativo, esse é justo. Aí você fala, cara, eu percebo evolução. Isso traz felicidade. Traz. Né? Isso traz. Quando você olha o outro, você vê alguém que tá falando que tá fazendo tal coisa na internet, você fala, pô, eu não tenho. Isso dá frustração. É verdade. Né? Então você medir o seu resultado por você é fundamental. É fundamental. Você passou por um processo de transição da OAB, pô, você vem da época que a gente ficava na fila do INSS. Você ficava na fila do INSS? Você é daquelas? Pegava o banquinho também? Ficava, gente, ia lá, e aí eu ficava com uma raiva, porque assim, eu nunca fui um escritório de massa, né? Eu sou um escritório que eu trabalho com pessoas, não com números. Então, o que acontecia? Às vezes tinha um ali que tinha 50 processos na minha frente administrativa. Eita. Aí você ficava estressado, não ficava estressado, Danilo? Pensa só. Aí e já aconteceu Passa também. dia lá. Não, já aconteceu de fechar e não me atenderem. Eu falava, meu, eu não acredito, a próxima era eu não acredito. Aconteceu. E, olha, eu saía de lá frustrada, chegava no escritório, tacava a pasta na mesa, falava assim, eu não acredito, fiquei lá desde a hora da manhã e na minha vez o guichê fechou. Porque fechava e era assim, né? É verdade? E aí a transição que eu falo da pandemia para os dias atuais é o que impactou, eu acho que a advocacia de quem já vinha lá atrás. Porque os novos, eles já chegaram, é igual quando você tem o teu filho hoje, né? A criança nasce, gente, já tá com o telefone na mão, né? Agora, para quem é da época de carregar a pastinha, de ir na agência do INSS, pegar a fila, ficar lá batendo papo, porque eu adoro bater papo. Era muito gostoso e se sentir muita falta depois da pandemia isso aí, porque meio que acabou, né? As pessoas não se encontram mais, é mais difícil. Aquele barriga no balcão não tem mais. Você conhecia os funcionários lá de dentro da agência. Hoje em dia você não sabe mais quem tá lá. Não tem essa afinidade. Acabou. E eles estão home, né? Muitos deles estão home. Muito home. Você faz, nós advogados fazemos muito serviço pelo guichê virtual, né? Quem, ainda não aprendeu, precisa aprender, porque é maravilhoso, gente. É muito bom. Eu, depois da pandemia, tive que aprender tudo isso aí, porque, na verdade, nós não conhecíamos esse sistema. Fui aprender, foi difícil, foi moroso. Mas aprendi e é sensacional, gosto muito, facilita muito a vida da gente, é o que deixa sobrar tempo por esporte Total. também. Você pega o comparativo entre o que é hoje, né, e o que era naquela época. Eu me lembro, Mariana, eu começo nessa época também, em 2005, eu ia muito ali para as filas do INSS, e eu lembro que tinha agência que a gente ia, por exemplo, a Sé, a gente ia por volta de 7 horas da noite. Era para ser atendido 7 horas do dia seguinte. Na Xavier de Toledo, a gente chegava por volta, acho que de 9, 10 horas da noite. Aí tinha agência que a gente falava, não, essa aqui é mais tranquilinha. Que era, por exemplo, a da Nina Rodrigues ali. A da Nina Rodrigues era, aí chegava 2 horas da manhã, tava legal. A gente falava, pô, essa é boa. Essa é 2 horas da manhã, dá para ser atendido. Essa era a realidade do previdenciarista. Hoje não, hoje você agenda ali, faz um guichê, é atendido no horário, bem tranquilo. Todo o protocolo de trabalho falar uma dica, pelo computador. As pessoas reclamam da parte tecnológica da coisa, porque fulano não me atendeu. Vou deixar uma dica muito importante. Quando isso ocorrer, você dá print da sua página e manda no Fala BR. Lá, nós vamos poder cobrar da instituição do INSS uma solução para que isso não ocorra mais. Pô, isso é legal. Você falar, a Andréia Rossi, aliás, esteve com a gente também, deixar o... Maravilhosa. Olha, a Andréia é fera demais. Ela tá à frente e a Andréia é uma pessoa, numa palestra, ela falou, eu achei legal. Eu falei, cara, acho que nem eu tava atento. Eu fazia parte ali da comissão e nem eu tava tão atento. Ela falou, gente, vocês precisam reclamar. Porque se vocês não reclamarem, quando a gente vai para as reuniões do INSS, eles falam, o sistema funciona? Funciona, assim, não tem dados aqui. E é muito interessante, eles precisam de dados para evoluir. Precisamos. Se não tiver dados, não evolui. Como toda tecnologia, ela precisa de informação. Se você não alimentar, ela não tem como resolver aquele defeito.
ela mesma vai resolver, mas ela precisa saber aonde está o defeito, senão como que você, né? Se você não usa, como você vai saber? Ou se você usa e não informa, como que a gente vai saber que está tendo problema, que está tendo dificuldade? Então precisa sim informar Formalizar. pelo Fala BR, Isso. O ponto que é o BR. Fala BR? Para que de repente a galera que está em casa talvez não tenha tanta clareza ou familiaridade, é um site. Isso, é um site, você vai entrar lá e ele é autoexplicativo, ele não Hum. tem, é super simples, não tem, vai ter lá a eu esqueço as palavras, gente. Passo a passo, Vai ter o passo a passo, simples, direto, e você vai coloca a com sua motivo, reclamação, põe o seu print da sua isso página. é fundamental. É importante, muito importante. Põe o print da tua página, escreve lá o que ocorreu e envia. Eles vão conseguir resolver, te dar um retorno, abrir às vezes novamente um prazo para você, dependendo do que for, né? E agendar uma nova data bem próxima também. E vai solucionar. Não pode, o que você não pode deixar de fazer é informar no fala.br, tá? Esse é o mais importante. Legal. Então, galera, formalizem aí, porque é melhoria pra gente, melhoria Com para todos certeza, para a nós. classe. E ter, assim, essa união é muito importante, porque sem o feedback dos advogados, a gente não tem o que fazer. Não tem o que vocês reclamam, mas precisa do feedback oficial. É essa a palavra correta que a gente tem que usar, é o feedback oficial, gente. Não pode ser, eu vou reclamar no grupo e vai resolver. Não, não vai resolver. Boa. O resolver é no fala.br, que lá sim você formaliza e a gente vai achar uma solução. Show. É Eu isso. queria que você compartilhasse, Mariana, nesse momento com a gente, é muito importante a conexão. Às vezes a advocacia é um trabalho muito solitário, né? Você está sozinho ali e não conecta com outros advogados. O Prevcast ele surge exatamente como uma forma de parceria do advogado. Ó, veja como outras pessoas trabalham, tira alguns insights para vocês aí, porque tem outros profissionais aqui também fazendo o que você faz e talvez a solução do seu problema tá aqui. Aliás, galera que está com a gente, já se inscreve no canal caso não for inscrito e compartilha também com outros advogados. Dentro dessa linha, eu queria que você compartilhasse primeiro com a gente um desafio que você tem enfrentado hoje, como você tem pensado esse desafio. Em seguida, aí eu vou te perguntar sobre algo que você solucionou, uma sacada bem legal que você teve para compartilhar com a galera. Então, eu queria ouvir de você primeiro um desafio. Como é que você... Porque a gente enfrenta desafios no dia a dia, né? Dia a dia. Qual tem sido o desafio de hoje, do momento? Ai, Talvez dentro da advocacia ali, algo ligado à tecnologia, a essa evolução, a essa parte marketing, a comercial. foi bem difícil a parte tecnológica, até porque eu acho que todo dia, como muda o INSS, a tecnologia tem avançado, ambos, não vou falar que andam juntos. Então você não sabe, tem hora que você não sabe se você estuda ou se você aprende o que vai entrar na tecnologia novo. Eu acho que não acontece só comigo isso. Volume de informação. O volume de informação é absurdo, é uma avalanche de informação. Então, assim, às vezes você se perde nesse caminho aí, se você não sabe se porque você tem que estar atualizado que é a sua área. Você tem que correr atrás de enunciado, de tudo que muda. E, ao mesmo tempo, você também tem que estar antenado com a tecnologia, porque como que você, ai, não sei, não sabe, então vamos sentar, vamos pegar um amigo que saiba mais, ai, que possa me explicar, que tenha tempo para me ajudar, ou vai fazer uma parceria com um colega, procura uma parceria com um colega que saiba uma coisa que você não saiba, mesmo que você sejam na mesma área, né? Eu acho que ensinar o outro nunca é perda de tempo ou não é, às vezes acho que alguns pensam assim: mas se eu ensinar ele, ele vai roubar meu lugar". Não existe, gente, cada um é um, e o mercado quanto mais cresce, mais ele se torna competitivo. É isso, não tem outra
explicação melhor, eu acho. Legal. E na linha contrária, teve alguma sacada bacana que você teve, algo que você descobriu nos últimos anos? Você já trouxe aqui a questão da atividade física, que acho que é uma sacada extremamente interessante, né? Que você poderia compartilhar com a galera. Tem algo a mais, assim, que você lhe vem à mente? Você fala, cara, galera, se eu pudesse falar pra mim, pra Mariana de 10 anos atrás, eu falaria tal coisa, né? Pra ela acelerar os resultados dela. Tem alguma coisa assim? Eu tenho muita dificuldade em falar em público, muita mesmo. E assim, eu participar da OAB foi um dos exercícios que eu mesma me objetivei a fazer, porque eu sabia que aquele momento ia me deixar em pânico. E o que eu queria, o que eu objetivava, eu precisava enfrentar esse medo, Desafiou. é isso, porque eu no íntimo sou uma coisa, eu falando com 2, 3 pessoas, sou uma coisa, eu falando para uma multidão sou outra, parece que congela, a cabeça some, a gente até brincou aqui antes que olha assim: "Ai, precisava de uma tacinha de vinho para me descontrair". É verdade. Vamos providenciar, Xandão. Tacinha de vinho. Eu fico muito muito nervosa quando você está na multidão, é diferente, você, eu acho que porque eu me cobro muito. Talvez seja esse o verdadeiro, motivo, né. Eu me cobro muito e não aceito erros. É importante, se culparia menos então e entraria pra OAB. É o que você diria pra você. Não, eu vim para aprender, eu acho que quando você vem aqui, você fala assim: "Ai, você disponibiliza o seu tempo", mas você aprende muito, em todos os sentidos, como Top. pessoa, como profissional, eh, é tudo. Então assim, eu vim para cá para participar da OAB para me destravar dessa dificuldade que eu tinha. Hoje eu tô melhor do que quando eu comecei, com certeza. A Mas gente falou, a felicidade tá aí. a gente tem muito, e o medo de falar me travava muito, eu ficava muito nervosa, gente, muito mesmo, vocês não têm noção do quanto eu ficava nervosa. O exercício ajudou muito eu a aprender a respirar, Legal, né, aprender a pausar. legal. E aqui eu aprendi, algumas posições que eu ainda não havia aprendido na vida, apesar de ter tido uma escola muito boa, escola que eu digo, os lugares que eu trabalhei aprendi muita coisa, comecei no INSS fazendo estágio, mas depois eu já fui para uma grande empresa, uma multinacional, aonde estava sendo criado um novo setor jurídico, já tinha um, mas eles criaram um específico para uma área, que foi aonde eu também comecei, aprendi muito lá, gostava muito de lá, mas era estágio também. Hum. E aí depois de lá eu montei meu escritório. Montei o escritório, eu fui, corretora de seguros no início, porque eu ainda não tinha OAB e eu não era formada ainda. E eu já abri escritório como corretora de seguros, trabalhei durante 7 anos no escritório, mas aí eu tive meu filho e eu abandonei a carreira como mãe, mas depois eu voltei, né, depois que ele cresceu um pouquinho eu voltei e aí fui aí que eu me reencontrei com o previdenciário e toquei, tô até hoje na área e Top. tô crescendo cada dia mais, a gente cresce, não é porque a gente chega num patamar que você acha que não vai crescer mais. Todos os dias a gente aprende e a gente ensina, mas eu gosto mais de aprender do que de ensinar, na verdade. Eh, eu acho que tem muita gente também que tem referências, claro, não tem como falar que as pessoas não te tomam como referência, porque você tem uma visibilidade muito grande, você tem uma força, que você traz quando você começa a divulgar, não só como advogada, mas no seu percurso de vida, você, demonstra as suas características como pessoa. E aí eh você se torna referência para as outras pessoas. As suas atitudes se tornam referência para as outras pessoas, né. E aí é assim, o que que eu falo? Eu falo assim, que eu ponho primeiro Deus acima de tudo, que sem ele nós não somos nada, a minha família e o meu trabalho. Então, é isso. Legal. Vida é isso aí, gente. Não pode você, independente de que religião que você
pertença, a gente precisa crer em algo. Legal. Muito bacana. Mariana, pô, a gente vai chegando aqui já na etapa final do nosso episódio. Passa rápido demais, né? Passa. Falei pra você rapidinho. Só que eu falei, ai meu Deus, Vai no formato de bate-papo. vou ter que me colocar lá em risco, porque eu vou ficar nervosa. Não, é bem tranquilo. Eu partindo então para essa etapa final, queria te agradecer primeiro, deixar você fazer suas considerações finais, mas antes te agradecer muito, primeiro por vir aqui compartilhar um pouco da sua história, da sua experiência no Prevcast, em segundo, pelo trabalho que você faz para a advocacia, né? Você doa o que você tem de mais precioso, como a gente falou, para ajudar nós, advogados, a conseguirmos aí executar bem a nossa atividade, executar com mais conforto, com mais qualidade. Então, obrigado mesmo pelo trabalho que você faz. Fica à vontade para fazer as considerações finais aí para o nosso público. Primeiramente, eu quero agradecer a você, Danilo, pelo convite. Agradecer à OAB Tatuapé, que foi o primeiro lugar onde abriu as portas, onde eu entrei, onde eu vim me aperfeiçoar. E agradecer ao Dr. Tiago Massicano, que é um querido, é um presidente que eu acho que todo mundo é apaixonado por ele, porque ele é um cara genial. E toda a diretoria, a doutora Gabriela Germani, doutor Mansur, todos os demais que estão aí hoje fazendo essa diretoria brilhante. Agradecer ao AB São Paulo por também proporcionar tudo que eles proporcionam, uma equipe sensacional também, e lá eu colaboro bastante e também aprendo muito uns com os outros lá. A gente se ajuda em tempo, cada um faz as suas tarefas, então assim, só tem realmente a agradecer a todas essas oportunidades que eu tenho tido na vida. Muito obrigado, honrado por tê-la aqui com a gente. Você, se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho aí. Toda vez que tiver conteúdo top como o de hoje, você recebe em primeira mão. Aproveita e compartilha aí com outros previdenciaristas, porque o episódio merece. Mariana, obrigado. Xandão, mais um obrigado. Valeu, galera. Até uma próxima.